Olá, eu sou Douglas Santos, autor da coleção de livros para o ensino médio, Geografia das Redes, e nesse momento nós vamos discutir um pouco a ideia, né, de natureza que está colocada dentro da geografia e que no caso da nossa coleção ele já faz parte, né, já é uma discussão que está fazendo parte do segundo bimestre. Nós vamos discutir exclusivamente uma pequena parte dos capítulos, né, dos conteúdos, mas que tem por objetivo ajudá-lo a pensar exatamente a conexão e os conceitos que são fundamentais e o que pode e o que deve ser desenvolvido nessa faixa de idade para essa série, não é, para esse nível de ensino, não é, e relacionado então ao tema da geografia. A primeira questão envolve justamente a desmistificar a ideia de natureza. É preciso pensar nesses termos, porque no final das contas nós estamos, de uma maneira geral, o nosso discurso sobre a natureza é sempre que existe uma natureza de um lado e uma sociedade do outro. E que nós, então, a sociedade, no caso, que representamos a sociedade, estamos paulatinamente destruindo a natureza. Quando, na verdade, a grande questão não é se nós destruímos ou não a natureza, mas, em primeiro lugar, que nós somos natureza e, portanto, tudo aquilo que nós fazemos faz parte do jogo geral que envolve o universo, e, segundo, que quando nós destruímos alguma coisa, e isso nos prejudica, o que nós estamos destruindo é a nós mesmos, não é? O segundo movimento, e que está associado diretamente a este capítulo que nós vamos discutir aqui, que é o capítulo 4, ele está, digamos assim, tentando identificar um tipo de movimento da natureza, o como que a existência de coisas mais pesadas mudam as coisas mais leves, o como que determinadas coisas mais ácidas mudam as coisas mais básicas e coisas desse gênero. E nós pensamos isso num primeiro momento para discutir relacionado à questão das rochas, a isso que genericamente nós chamaríamos então de geologia do planeta ou de geofísica do planeta. Por que isso? Ora, a primeira questão é que nós, quando olhamos para as rochas e sentimos a terra nos nossos pés e tudo mais, a sensação nossa é que elas só se transformam se a gente for lá e colocar uma máquina, um trator, qualquer coisa. A gente dificilmente para pensar que num contexto de milhões de anos, aquelas rochas, aquele continente, aquilo que nós estamos pisando, está se movimentando. E que, portanto, não existe absolutamente nada na natureza que esteja parada, que seja fixo. E este sentido é que nós precisamos desenvolver esta percepção, o olhar para aquilo que se movimenta. Não se movimenta na nossa velocidade, na velocidade da internet, ou seja lá o que for. Se movimenta na velocidade da rocha. Não é? E nesse sentido ela vai se reconstituindo. E ao se reconstituir ela vai se expressar para nós, às vezes como nada que nos interessa. Outras vezes como pedras preciosas, outras vezes como petróleo, outras vezes como grandes concentrações de ferro, de sal, de manganês ou de urânio, ou seja lá o que for. Exatamente este movimento que em absoluto tem a ver com o movimento da sociedade, em absoluto tem a ver com as nossas demandas e ansiedades, é neste movimento que, de alguma maneira, nós conseguimos, ao identificá-los, saber onde essas coisas estão. Afinal de contas, como é que eu faço para perfurar metros e metros, às vezes milhares de metros, às vezes até embaixo da água do mar e sei que lá tem petróleo? Porque, de alguma maneira, nós conseguimos compreender este movimento aparentemente lento, ou pelo menos lento para nós, não é? Que envolve a formação de outros elementos da natureza que não somos nós. Nesse sentido, então, uma discussão fundamental ela está associada a este movimento.
O movimento em que a Terra, ao perder temperatura, porque este é um processo, aliás, extremamente importante, porque a teoria da perda, do resfriamento, né? Essa ideia de resfriamento, ela é a ideia que domina a grande discussão sobre a própria formação do universo e o desenvolvimento do universo, também está associado à formação da Terra e o seu desenvolvimento. Então, esta ideia de que a Terra se resfriou e ao se resfriar, as coisas mais, digamos assim, as coisas mais densas elas foram para o fundo e as coisas mais leves elas vão para cima. E é justamente nesse processo que nós vamos ver a constituição da hidrosfera, da atmosfera e o que está nos interessando neste capítulo, que é a litosfera. Algo que se movimenta, os continentes se movimentam. Mais do que isso, as rochas se movimentam. E as rochas afundam. E quando elas afundam, elas mudam a sua estrutura. E depois, ao mudar de estrutura, elas voltam de novo para a superfície. Ao chegar na superfície, elas são destruídas. Ao serem destruídas, são depositadas em outro lugar e vão formar outro tipo de rocha. E assim a natureza vai mudando o seu contexto, mudando a sua estrutura. E nós precisamos entender como isso funciona, não é? Quer dizer, o que é que significa eu ter bancos de areia e qual a diferença com determinadas estruturas que são formadas exclusivamente por granito. Então, quando nós entramos, digamos assim, diretamente no capítulo, a primeira coisa que nós vamos nos deparar é com um mapa de um inglês que era construtor de canais de água, não é? Na Inglaterra, isso no século XVIII para o XIX, chamado William Smith. Ele, nessa construção, ele começou a identificar, então, que ao fazer as escavações da terra, ali na Inglaterra, essas escavações começaram a mostrar que aquelas terras que ele estava vendo no subsolo tinham restos de peixe, tinham fósseis, não? E que, se aqueles fósseis estavam lá, ou aquelas terras já tinham estado embaixo d'água, ou então, sei lá, os peixes tinham andado até lá, o que é uma inviabilidade, não é? Então, nesse sentido, William Smith fez um mapa mostrando como era o subsolo da Inglaterra. E ao fazer isso, ele revolucionou a ideia de rocha, a ideia de natureza. Houve a necessidade por parte de todos os que vieram depois do Smith, inclusive o Darwin, o Humboldt e outros tantos que foram fazendo mudanças na ideia de ciência, a partir deste mapa, e que mostrou então que, afinal de contas, o mundo não tinha 6.000 anos como os ingleses e os católicos, os cristãos, de alguma maneira, acreditavam naquele momento. Vocês imaginem que o mapa do William Smith deu um pontapé inicial para a gente sair da ideia de que o nosso planeta tinha 6.000 anos, para a gente entender hoje que ele tem algo em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso é uma mudança brutal do nosso pensamento. E é justamente nesse sentido que esse capítulo se encaixa. A observação dos gráficos, né, das imagens que estão na página 66 e 67, pode permitir justamente o entendimento disso, que é justamente o quê? A ideia da formação da rocha, da sua destruição e da sua destruição pela erosão e da sua redefinição, digamos assim, do ponto de vista geológico, do ponto de vista químico, do ponto de vista da própria distribuição de tudo isso, né? As rochas que estão nas montanhas e que são destruídas, vão ser depositadas lá no fundo do mar, o mar vai recuar, depois os continentes se movimentam, tudo isso faz com que novas montanhas surjam e tudo isso vai mudando o contexto, né? Vale a pena observar, inclusive, um texto, não é, que vai falar de uma cordilheira, não é, que existia há milhões de anos atrás e que fazia parte não só da África, como do Nordeste brasileiro. Esse texto está lá dentro do livro e acho que vale a pena vocês observarem, né? E fazer parte, então, da discussão. Bom, muito obrigado, isso é o que eu tinha para falar nesse momento. Até o próximo vídeo.